Você não é bem-vinda aqui. As palavras ecoaram pelo salão de festas como um tiro. 200 pessoas se viraram para me olhar. Meu vestido azul marinho, escolhido com tanto cuidado, de repente parecia errado. Tudo parecia errado. Margaret Harrison estava de pé na entrada do salão, bloqueando meu caminho com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela usava um vestido bege impecável, perfeitamente coordenado com a decoração do casamento. Claro que estava. Ela havia planejado cada detalhe daquela cerimônia. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Desculpe, mas você precisa sair, ela disse, alto o suficiente para que os convidados próximos pudessem ouvir. Este é o casamento do meu filho e eu decido quem entra. Eu sou Rebecca Turner. Tenho 52 anos e acabei de ser expulsa do casamento do meu próprio filho por minha ex-sogra. O que ela não sabia era que meu filho estava assistindo tudo de dentro do salão. E o que aconteceu depois mudou tudo. Mas para entender como chegamos até aqui, preciso voltar 3 anos. 3 anos que mudaram completamente minha vida. Meu nome é Rebecca Marie Turner e durante 28 anos eu fui Rebecca Harrison. Casei com David Harrison quando tinha 24 anos, recém-formada em administração, cheia de sonhos e planos. Ele era tudo o que eu sempre quis, ambicioso, carismático, vinha de uma família estabelecida em Portland, Oregon. A mãe dele, Margaret Harrison, era conhecida na cidade. Filha de um juiz aposentado, ela havia construído uma reputação impecável através de seu trabalho filantrópico. Presidia comitês de caridade, organizava eventos beneficentes, tinha seu nome em placas de hospitais e bibliotecas. Para qualquer pessoa de fora, ela era a sogra perfeita. E durante muitos anos foi, ou pelo menos eu acreditava nisso. Margaret foi sempre presente, mas nunca invasiva. Oferecia conselhos quando pedíamos, ajudava financeiramente quando necessário, e quando nosso filho Christopher nasceu, ela foi a avó mais dedicada que eu poderia imaginar. Cuidava dele nas tardes em que eu precisava trabalhar, levava para o parque, ensinava a ler antes mesmo de entrar na escola. Você tem sorte de ter uma sogra assim, minhas amigas sempre diziam, e eu concordava, eu realmente achava que tinha sorte. David construiu uma carreira sólida como consultor financeiro. Eu trabalhava como gerente de recursos humanos em uma empresa de tecnologia. Não éramos ricos, mas vivíamos confortavelmente. Tínhamos uma casa bonita nos subúrbios de Portland, férias anuais, e Christopher frequentava boas escolas. A vida era boa, não perfeita, mas boa. Os problemas começaram sutilmente, tão sutilmente que levei anos para perceber o padrão. David começou a trabalhar mais horas, a viajar com mais frequência. Quando estava em casa, estava distante, sempre no celular, sempre com a cabeça em outro lugar. É só uma fase estressante no trabalho, ele dizia, quando eu questionava. Quando esse projeto acabar, as coisas vão melhorar. Mas os projetos nunca acabavam. Sempre havia outro e outro. Christopher tinha 25 anos quando David finalmente pediu o divórcio. Foi uma tarde de domingo, depois do almoço. Ele nem ao menos teve a decência de parecer perturbado. Eu não sou mais feliz, Rebecca, ele disse, como se estivesse comentando sobre o clima. Acho que nós dois merecemos seguir em frente. Seguir em frente, como se 28 anos de casamento fossem apenas uma fase que podíamos deixar para trás. Tem outra pessoa? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele hesitou apenas um segundo. Isso não vem ao caso agora. Claro que vinha. Descobri depois, através de uma amiga em comum, que David estava tendo um acaso há 2 anos com uma colega de trabalho, alguém 10 anos mais jovem, sem as complicações de um casamento longo. O divórcio foi rápido e eficiente. David queria encerrar logo, e eu estava cansada demais para lutar. Dividimos os bens de forma relativamente justa. Fiquei com a casa, ele ficou com a maior parte das economias. Christopher, já adulto e trabalhando como arquiteto em Seattle, ficou chocado, mas tentou se manter neutro. Vocês dois são meus pais, ele disse quando eu tentei explicar minha versão dos fatos. Eu amo vocês dois, não quero tomar lados. E eu respeitei isso. Nunca falei mal do pai dele, nunca tentei fazê-lo escolher, mesmo quando doía, mesmo quando eu queria gritar sobre a injustiça de tudo.
Margaret surpreendentemente foi solidária durante o divórcio, ou pelo menos aparentava ser. Eu não entendo o que deu na cabeça do David, ela disse quando veio me visitar logo após a separação. Você sempre foi uma esposa maravilhosa, Rebecca, uma mãe exemplar. Suas palavras me confortaram naquele momento. Eu me sentia um fracasso completo, questionando cada decisão que eu tinha tomado nos últimos 28 anos. Ter a validação da minha ex-sogra significava algo. Christopher vai sempre precisar de você, ela continuou, segurando minha mão. Não importa o que aconteça entre você e o David, você ainda é a mãe do meu neto. Isso nunca vai mudar. Eu acreditei nela, completamente. Os primeiros meses após o divórcio foram os mais difíceis da minha vida. Eu acordava sozinha em uma casa que de repente parecia grande demais, silenciosa demais. Cada cômodo carregava memórias de uma vida que não existia mais. O lugar na mesa onde David costumava sentar, a cadeira na sala onde ele lia jornal aos domingos, a cama que agora parecia enorme e fria. Mergulhei no trabalho como forma de escape. Aceitava todos os projetos extras, ficava até tarde no escritório, preenchia cada minuto do dia para não ter que pensar, não ter que sentir. Christopher ligava regularmente de Seattle, preocupado. Mãe, você está se cuidando? Está comendo direito? Estou bem, querido. Só me ajustando à nova rotina, mentia. Margaret também mantinha contato. Ligava uma vez por semana, sempre gentil, sempre interessada em saber como eu estava. Algumas vezes sugeria que nos encontrássemos para um café, mas eu sempre encontrava desculpas. Não estava pronta para socializar, especialmente não com alguém que me lembrava constantemente do casamento que havia acabado. Foi durante esse período que Christopher conheceu Emily Richardson. Ele me contou por telefone e eu podia ouvir a alegria na voz dele. Mãe, ela é incrível, você vai adorá-la. Ela é designer gráfica, super talentosa, engraçada, inteligente. Ele falou por 20 minutos sobre ela e meu coração se encheu de felicidade por ele. Mesmo no meio da minha própria tristeza, eu queria que meu filho fosse feliz, que encontrasse o amor que eu havia pensado ter. Quando posso conhecê-la? Perguntei. Em breve, mãe, prometo. Só estamos indo devagar, conhecendo um ao outro. 3 meses depois, Christopher trouxe Emily para Portland pela primeira vez. Eu estava nervosa, querendo causar uma boa impressão, querendo que ela gostasse de mim tanto quanto eu já gostava dela apenas pelas histórias que Christopher contava. Emily era tudo o que Christopher havia descrito e mais. Alta, de cabelos castanhos ondulados, olhos verdes brilhantes e um sorriso genuíno que iluminava o rosto. Ela me abraçou assim que entrou na porta, um abraço caloroso e sincero. Senhora Turner, estou tão feliz em finalmente conhecê-la. Chris fala tanto sobre você. Passamos uma tarde maravilhosa juntas. Fizemos o almoço na minha cozinha, conversamos sobre tudo, desde trabalho até filmes favoritos. Emily era fácil de conversar, sem pretensões, autêntica. Quando eles foram embora, Christopher me puxou de lado. Então, o que você achou? Ela é perfeita, eu disse honestamente. Você escolheu bem, meu filho. O que eu não sabia naquela tarde era que Margaret também havia conhecido Emily, e sua reação tinha sido completamente diferente da minha. Algumas semanas depois, Margaret me ligou. Sua voz tinha um tom que eu não conseguia identificar direito. Preocupação? Desaprovação? Rebecca, você conheceu a namorada do Christopher? Conhecia sim. Emily é adorável. Houve uma pausa. Adorável, ela repetiu, como se estivesse testando a palavra. Interessante. Eu achei um pouco inadequada. Inadequada? Perguntei surpresa. Por quê? Não sei. Tem algo nela que não me passa confiança. Você sabe como é, intuição de mãe, ou, no meu caso, de avó. Não dei muita importância àquele comentário. Achei que talvez Margaret estivesse sendo superprotetora, o que era compreensível. Christopher era filho único, o centro do universo dela. Mas aquela conversa foi a primeira de muitas. Nas semanas seguintes, Margaret começou a fazer comentários sutis sobre Emily sempre que falávamos. Nada muito direto.
apenas pequenas observações que plantavam sementes de dúvida. Você sabia que ela largou a faculdade no 3º ano? Christopher me contou. Ela parece muito focada na carreira. Será que quer ter filhos? Achei estranho ela não mencionar a família dela. Será que tem problemas lá? Eu defendia a Emily toda vez. Margaret, eles estão felizes, isso é o que importa. Mas Margaret era persistente. E eu estava tão vulnerável após o divórcio, tão insegura sobre meu próprio julgamento, que comecei a me perguntar se ela não tinha razão em algumas coisas. 1 ano depois de começarem a namorar, Christopher me ligou com a notícia que eu esperava. Mãe, eu pedi Emily em casamento e ela disse sim. Eu chorei de felicidade. Chorei porque meu filho havia encontrado o amor verdadeiro. Chorei porque em meio a todo o caos do meu casamento desfeito, havia esperança de que o amor ainda existia, ainda era possível. Eu tô tão feliz por você, querido, tão feliz! Eu sei que vai ser estranho, ele disse, hesitante, com você e o pai divorciados, mas a gente quer que vocês dois estejam lá. Podemos fazer isso funcionar, certo? Claro que podemos, eu assegurei. Este é o seu dia, nada vai estragar isso. Mas enquanto eu celebrava pelo telefone com meu filho, enquanto fazia planos de ajudar com os preparativos do casamento, eu não tinha ideia do que estava por vir. Margaret tinha outros planos, e dessa vez ela não estava mais fingindo ser a sogra solidária e compreensiva. A máscara estava prestes a cair. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Logo após o noivado, Emily e Christopher marcaram a data do casamento para daqui a 8 meses, tempo suficiente para planejar tudo com calma, ou pelo menos era o que eles pensavam. Emily me ligou alguns dias depois do anúncio, animada e um pouco nervosa. Senhora Turner, eu sei que isso pode parecer muito cedo, mas eu adoraria se você pudesse me ajudar com alguns preparativos. A minha mãe mora em Boston e não pode vir para cá com tanta frequência. Você se importaria? Meu coração se encheu de gratidão. Após o divórcio, eu me sentia tão descartada, tão desnecessária, e aqui estava minha futura nora me incluindo, me fazendo sentir importante novamente. Emily, eu adoraria ajudar. Seria uma honra. Nos finais de semana seguintes, Emily e eu nos encontrávamos para provar bolos, visitar floriculturas, avaliar locais para a cerimônia. Eram momentos preciosos onde nos conectávamos não só como sogra e nora, mas como amigas. Ela me contava sobre o trabalho dela como designer, sobre os seus sonhos de um dia abrir o próprio estúdio. Eu compartilhava histórias sobre Christopher criança, como ele sempre foi determinado e gentil. Eu vejo isso nele todos os dias, Emily disse durante uma dessas tardes, enquanto provávamos diferentes tipos de flores para o buquê. Ele é a pessoa mais gentil que eu já conheci. Eu tenho muita sorte. Você tem sorte de você, respondi sinceramente. Foi durante uma dessas visitas a uma loja de vestidos de noiva que tudo começou a desmoronar. Emily havia me convidado para ajudá-la a escolher o vestido. Era apenas nós duas, a vendedora e champanhe para celebrar. Ela experimentou 5 vestidos diferentes, cada um mais lindo que o anterior. Quando saiu do provador usando o 6º vestido, um modelo simples, mas elegante em cetim marfim, eu sabia que era aquele. Emily, você tá linda, sussurrei com lágrimas nos olhos. Ela se virou para o espelho, tocando o tecido com dedos trêmulos. Você acha? Não tá muito simples? Tá perfeito. Você tá perfeita. Foi nesse momento que Margarete entrou na loja. Eu não sabia que ela havia sido convidada. Pelo olhar de surpresa no rosto de Emily, ela também não esperava que Margarete aparecesse. Margarete, Emily disse, tentando sorrir. Que surpresa boa! O Christopher me contou que vocês estariam aqui hoje, Margarete disse, beijando o rosto de Emily de forma mecânica. Eu não poderia perder a escolha do vestido da noiva do meu neto. Ela então me olhou, e por um breve segundo vi algo em seus olhos que me deixou desconfortável.
Não era raiva exatamente, mas algo próximo disso. Desaprovação? Ressentimento? Rebecca, que coincidência você está aqui também. Emily me convidou para ajudar, respondi, tentando entender por que de repente me sentia como se estivesse fazendo algo errado. Margaret se virou para Emily, analisando o vestido com olhos críticos. É um vestido bonito, ela disse depois de uma longa pausa. Mas você não acha um pouco simples demais? Para um casamento Harrison, eu esperaria algo mais grandioso. O sorriso no rosto de Emily vacilou. Eu gosto de coisas simples, elegantes, mas não exageradas. Claro, claro, Margaret disse, mas seu tom deixava claro que não concordava. É que os Harrison têm uma certa reputação em Portland. O casamento do Christopher será um evento importante. Muitas pessoas influentes estarão presentes. Eu achei o vestido perfeito, eu disse, tentando apoiar Emily. Margaret me lançou um olhar que me silenciou imediatamente. Rebecca, com todo respeito, você não faz mais parte da família Harrison. Talvez não entenda as expectativas que vêm com o nome. As palavras me atingiram como um soco no estômago. A vendedora pareceu desconfortável, fingindo estar ocupada organizando véus em um canto da loja. Emily tentou suavizar a situação. Margaret, eu aprecio a sua opinião, mas este é o vestido que eu escolhi. É o que me faz sentir bonita. Bem, é sua decisão, querida. Espero apenas que você não se arrependa depois, quando ver as fotos e perceber que poderia ter escolhido algo mais adequado. Ela saiu da loja, deixando um silêncio pesado para trás. Emily se sentou em uma das poltronas, de repente parecendo exausta. Isso foi intenso. Ela não quis dizer aquilo, eu disse, embora não tivesse certeza se acreditava nas minhas próprias palavras. Margaret só é muito ligada às aparências. Senhora Turner, posso te fazer uma pergunta honesta? Emily me olhou com seriedade. Margaret sempre foi assim? Pensei cuidadosamente antes de responder. Ela sempre se preocupou muito com a reputação da família, mas não, ela nunca foi tão direta. Emily assentiu lentamente. Chris disse que ela anda um pouco diferente desde que vocês se divorciaram. Mais controladora, mais crítica. Ele acha que é porque ela está tentando manter a família unida do jeito dela. A culpa me atingiu. Será que o meu divórcio com o David havia mudado Margaret de alguma forma? Será que ela me culpava pela dissolução da família? Nos dias seguintes, tentei não pensar muito no incidente da loja. Mas Margaret começou a aparecer cada vez mais durante os preparativos do casamento. Sempre sem avisar, sempre com opiniões fortes sobre cada decisão que Emily tomava. Quando Emily escolheu servir um menu vegetariano para acomodar seus amigos que não comiam carne, Margaret sugeriu que isso era inadequado para um evento formal e que os convidados importantes esperariam opções mais tradicionais. Quando Emily quis uma cerimônia ao ar livre no Jardim Botânico de Portland, Margaret argumentou que o clima de Oregon é imprevisível e que seria mais seguro fazer tudo dentro de um hotel de luxo. Quando Emily selecionou uma banda de jazz para a recepção, Margaret disse que música clássica seria mais apropriada para o calibre dos convidados. Cada sugestão vinha embrulhada em preocupação, mas sempre minava a confiança de Emily. Eu tentava apoiar Emily em cada decisão, mas Margaret sempre encontrava uma forma de me fazer sentir como uma intrusa. Rebecca, isso não te diz respeito, ela dizia sempre que eu oferecia minha opinião. Você não faz mais parte dessa família. A frase se repetia como um mantra cruel. Cada vez que eu ouvia, doía um pouco mais. Chris percebeu a tensão, mas estava dividido. Mãe, eu sei que a vovó está sendo difícil, ele me disse no telefone uma noite. Mas ela só quer que tudo seja perfeito. Você sabe como ela é. Ela está fazendo Emily se sentir inadequada, Chris. Eu sei. Já conversei com ela sobre isso. Ela prometeu que vai pegar mais leve. Mas Margaret não pegou mais leve. Ela intensificou.
3 meses antes do casamento, Margaret organizou uma reunião familiar para discutir os detalhes finais. Foi na casa dela, uma mansão vitoriana imponente no bairro mais caro de Portland. Ela convidou Emily, Christopher, David e sua nova esposa Jennifer e, relutantemente, me incluiu também. Quando cheguei, todos já estavam lá. David estava na sala com Jennifer, uma mulher loira de 38 anos que usava um vestido que provavelmente custava mais que meu salário mensal. Ela mal me cumprimentou. Margaret estava na sala de jantar, organizando papéis e amostras sobre uma mesa enorme. Emily e Christopher estavam sentados lado a lado, de mãos dadas, claramente nervosos. Ótimo! Agora que todos chegaram, podemos começar, Margaret anunciou assim que eu sentei. Eu trouxe algumas sugestões para melhorar certos aspectos do casamento. Melhorar? Emily perguntou com voz pequena. Sim, querida. Eu sei que você tem suas ideias, mas como alguém com experiência em organizar eventos importantes nesta cidade, eu sinto que tenho algumas contribuições valiosas. Margaret então passou a próxima hora desmontando sistematicamente cada escolha que Emily havia feito. O vestido era muito simples, o local era muito arriscado, o menu era muito limitado, a banda era muito casual, a decoração era muito minimalista. Eu já conversei com o Portland Heights Hotel, Margaret disse, empurrando um folder através da mesa. Eles têm disponibilidade para a data e podem acomodar 300 convidados confortavelmente. 300? Emily disse, alarmada. Mas nós planejamos uma cerimônia íntima, com 80 pessoas. 80 pessoas não é suficiente para um casamento Harrison, querida. Temos obrigações sociais, conexões importantes que precisam ser incluídas. Mas vovó, Christopher começou, mas Margaret a cortou. Christopher, um dia você vai entender a importância dessas conexões. Seu pai construiu a carreira dele através dos contatos que fez em eventos como este. David, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Mãe tem razão, filho. Um casamento é também uma oportunidade de networking. Eu não consegui me conter. David, este é o casamento do nosso filho, não uma conferência de negócios. Todos os olhos se viraram para mim. David pareceu irritado. Jennifer revirou os olhos. E Margaret sorriu, mas não era um sorriso gentil. Rebecca, eu entendo que você queira participar, mas talvez seja melhor deixar as decisões importantes para quem realmente entende o que está em jogo aqui. O que está em jogo é a felicidade do nosso filho, respondi, sentindo minha voz tremer de raiva. Exatamente. E como mãe, como alguém que sempre colocou os interesses do Christopher em primeiro lugar, eu sei o que é melhor para ele. A implicação era clara. Ela estava sugerindo que eu não era uma boa mãe, que eu não me importava com o bem-estar do meu filho. Emily, vendo a tensão escalando, tentou acalmar a situação. Talvez possamos encontrar um meio termo, manter o local que escolhemos, mas expandir um pouco a lista de convidados. Margaret a ignorou completamente, mantendo os olhos fixos em mim. Rebecca, eu acho que seria melhor se você não se envolvesse tanto nos preparativos daqui para frente. Você está claramente emocionalmente instável, e isso não é bom para ninguém. Emocionalmente instável? Repeti, chocada. Vovó, isso é injusto, Christopher disse, finalmente encontrando coragem para defender sua mãe. Eu só estou sendo honesta, querido. Sua mãe passou por um divórcio difícil. É compreensível que ela esteja sensível, mas não podemos deixar que isso afete um dos dias mais importantes da sua vida. Saí daquela casa sentindo como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Margaret havia me humilhado na frente da minha família, havia questionado minha sanidade mental e, pior, havia plantado dúvidas na cabeça de todos sobre minha capacidade de participar adequadamente do casamento do meu próprio filho. Emery me ligou mais tarde naquela noite, chorando. Senhora Tanner, eu sinto muito. Eu não sabia que ela ia fazer aquilo. Não é sua culpa, querida.
Eu não sei o que fazer. Chris quer fazer a vovó feliz, mas eu quero o casamento que sonhamos. E eu quero você lá, participando de tudo. Você é importante para mim. Emily, não deixe Margaret roubar a alegria deste momento. Este é o seu casamento. Suas escolhas importam. Mas enquanto eu dizia essas palavras, uma parte de mim sabia que Margaret estava apenas começando. E eu estava certa. Nas semanas seguintes, Margaret começou uma campanha sistemática para me afastar dos preparativos. Ela marcava reuniões com fornecedores sem me avisar. Mudava decisões que Emily e eu havíamos tomado juntas. E sempre encontrava uma forma de me lembrar que eu não era mais uma Harrison. Christopher estava ficando visivelmente estressado, preso entre sua avó, sua noiva e sua mãe. Emily estava exausta de lutar contra cada sugestão de Margaret. E eu estava começando a me perguntar se Margaret tinha razão. Talvez eu realmente estivesse sendo muito sensível. Talvez eu devesse dar um passo atrás e deixar Margaret comandar tudo. Talvez minha presença realmente estivesse causando mais problemas do que ajudando. Mas então, algo aconteceu que mudou completamente minha perspectiva. 2 semanas antes do casamento, recebi um envelope pelo correio. Dentro havia um único cartão, sem remetente. A mensagem era simples e devastadora. Você não é bem-vinda no casamento. Não apareça e evite constrangimentos para todos. Minhas mãos tremeram enquanto segurava aquele cartão. Não havia assinatura, mas eu reconhecia a caligrafia elegante. Era de Margaret Harrison. Isso é da vovó, ele disse, não como pergunta, mas como constatação. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que fazia desde criança quando estava perturbado. Mãe, eu não sei o que dizer. Isso é loucura, completamente insano. Ela não quer que eu vá ao seu casamento, Chris. E ela não decide isso, ele explodiu. Você é minha mãe, claro que você vai estar lá. Eu não me caso sem você presente. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não quero causar problemas. Talvez ela tenha razão. Talvez minha presença vá criar tensão desnecessária. Não! Christopher segurou minhas mãos. Mãe, escuta. Eu sei que a vovó está sendo impossível. Emily e eu temos conversado sobre isso. Ela está completamente fora de controle. Mas eu não imaginei que ela chegaria a esse ponto. O que você vai fazer? Vou falar com ela. Hoje. Agora. Chris, talvez seja melhor você pensar antes. Não há nada para pensar, mãe. Isso aqui... Ele levantou o cartão. Isso aqui é inaceitável. Completamente inaceitável. Ele saiu da minha casa com determinação que eu não via há muito tempo. Meu filho estava finalmente enxergando a verdadeira natureza manipuladora de sua avó. Christopher foi direto para a casa de Margaret. Ele me contou tudo depois, cada detalhe da conversa que mudaria a dinâmica familiar para sempre. Ela estava tomando chá na varanda quando ele chegou, vestida impecavelmente como sempre, lendo o jornal matinal. Christopher, que surpresa agradável! Quer tomar café comigo? Ele jogou o cartão na mesa, fazendo a xícara de chá dela chacoalhar no pires. Explica isso. Margaret olhou para o cartão e Christopher disse que viu algo atravessar o rosto dela. Não era vergonha ou arrependimento, era cálculo. Ela estava pensando rapidamente em como sair daquela situação. Onde você conseguiu isso? A mamãe recebeu pelo correio. Você mandou isso para ela, vovó? Mandou um cartão anônimo dizendo que ela não é bem-vinda no meu casamento? Margaret pegou o cartão, analisando como se estivesse vendo pela primeira vez. Christopher, querido, senta. Vamos conversar como adultos. Eu não quero sentar. Quero uma explicação. Ela suspirou, colocando o cartão de volta na mesa com cuidado. Está bem, sim. Eu mandei, e antes que você me julgue, deixe eu explicar o porquê. Isso vai ser interessante. Sua mãe está emocionalmente instável desde o divórcio. Você mesmo comentou isso comigo várias vezes. Ela tem aparecido nos preparativos do casamento num estado cada vez pior, nervosa, sensível, criando conflitos onde não existem. Vovó, a mamãe está bem. E se ela está nervosa é porque você tem tratado ela terrivelmente. Margaret continuou como se ele não tivesse falado. Eu estava genuinamente preocupada que ela pudesse causar uma cena no seu casamento.
que pudesse fazer algo constrangedor na frente de todos os convidados. Eu estava tentando proteger você e Emily. Proteger a gente, mandando um cartão cruel e anônimo para minha mãe? Eu pensei que se ela decidisse não ir por conta própria, seria menos doloroso para todos do que ter que pedir oficialmente que ela não comparecesse. Christopher ficou em silêncio por um longo momento. Você realmente acredita nisso? Você realmente acha que está sendo razoável? Eu acredito que eu estou fazendo o que é melhor para você. Não, vovó. Você está fazendo o que é melhor para você. Isso sempre foi sobre você, sobre o seu controle, sobre como você quer que as coisas sejam. A máscara de Margaret começou a rachar. Christopher Harrison, eu criei você quando seus pais estavam ocupados demais trabalhando. Eu estive presente em cada momento importante da sua vida. Eu tenho direito de opiniões sobre o seu futuro. Você tem direito a opiniões, não a controle total. E definitivamente não tem direito de tratar minha mãe dessa forma. Sua mãe... Margaret praticamente cuspiu a palavra. Sua mãe destruiu esta família quando não conseguiu manter seu casamento funcionando. Pare. Pare agora. Christopher estava visivelmente tremendo de raiva. O casamento deles acabou. Essas coisas acontecem. Mas a mamãe não destruiu nada. Ela ainda é minha mãe e sempre vai ser. E eu sou a sua avó. Eu estava aqui primeiro. Isso não é uma competição. Mas é sim. Margaret se levantou, finalmente perdendo a compostura. É sim uma competição, e eu não vou perder meu lugar na sua vida para uma mulher que nem conseguiu manter a própria família unida. Ele olhou para ela como se estivesse vendo uma estranha. Eu não te reconheço mais, vovó. Quando você se tornou essa pessoa? Eu sempre fui essa pessoa, querido. Você é que está escolhendo enxergar agora. Ele pegou o cartão da mesa. Eu vou ser muito claro. Minha mãe vai estar no meu casamento. Ela vai sentar na primeira fileira. Ela vai estar nas fotos. Ela vai fazer um discurso se quiser. E se você tem algum problema com isso, talvez seja você quem não deveria comparecer. Margaret palideceu. Você não está falando sério. Estou completamente sério. Você cruzou a linha que não deveria ter cruzado. E até você se desculpar genuinamente com minha mãe, nós não temos mais nada para conversar. Ele saiu da casa dela e veio direto para a minha. Quando me contou tudo, eu fiquei dividida entre orgulho e preocupação. Orgulho porque meu filho tinha me defendido tão ferozmente. Preocupação porque sabia que Margaret não ia aceitar aquilo pacificamente. Chris, você tem certeza? Eu não quero ser a causa de uma briga entre você e sua avó. Mãe, você não é a causa, ela é. E eu deveria ter estabelecido esses limites há muito tempo. Emily ficou sabendo de tudo naquela noite e me ligou em lágrimas. Senhora Turner, eu sinto muito, tanto. Eu não fazia ideia que Margaret tinha chegado a esse ponto. Emily, querida, respira, isso vai passar. Mas o seu casamento está em 2 semanas, e agora tem esse drama familiar todo acontecendo, isso não era o que eu queria. Eu sei, mas às vezes as coisas precisam explodir antes de poderem ser consertadas. Nos dias seguintes, Margaret ficou estranhamente silenciosa. Não ligou, não mandou mensagens, não apareceu sem avisar como costumava fazer. Era quase como se ela tivesse aceitado a derrota. Mas eu conhecia Margaret Harrison há tempo demais para acreditar nisso. 1 semana antes do casamento, recebi uma ligação de David. Rebecca, precisamos conversar. Sobre você, tá causando problemas antes do casamento do nosso filho. Eu quase ri. Eu tô causando problemas? Você tá brincando? Minha mãe me contou tudo. Como você tem sido difícil durante os preparativos, como tem criado conflitos desnecessários, e agora esse drama todo sobre o cartão. David, sua mãe mandou um cartão anônimo me dizendo para não ir ao casamento do nosso filho. Como você pode defender isso? Ela estava preocupada. E, francamente, Rebecca, eu também estou. Você não tem estado bem desde o divórcio. Talvez seja melhor você dar um passo atrás, deixar as coisas fluírem naturalmente. Dar um passo atrás do casamento do meu próprio filho? Só por precaução, para evitar que você faça algo que possa se arrepender depois. A traição em suas palavras me cortou profundamente. Este era o homem com o que eu havia sido casada por 28 anos, o pai do meu filho, e ele estava sugerindo que eu era uma ameaça ao bem-estar da minha própria família?
David, vai te fazer um favor, não me ligue mais. Desliguei na cara dele, tremendo de raiva e mágoa. Christopher ficou furioso quando soube da ligação do pai. Ele não tem o direito de falar assim com você, nenhum deles tem. Mas eu podia ver o estresse pesando sobre ele. Tava há uma semana do casamento e, em vez de estar animado, estava lidando com um conflito familiar devastador. Chris, eu vou estar lá no seu casamento, mas se em algum momento você sentir que seria mais fácil se eu... Nem termine essa frase, Nan. Você vai estar lá. Ponto final. 3 dias antes do casamento, Margaret fez a sua última jogada. Ela organizou um jantar de ensaio sem me convidar. Convocou toda a família, incluindo os pais de Emily, que haviam chegado de Boston, e apresentou a sua versão dos eventos. Segundo o que Christopher me contou depois, ela chorou lágrimas genuínas enquanto explicava como havia sido mal entendida e como estava apenas tentando fazer o melhor para a família. Eu sei que enviar aquele cartão foi um erro, ela admitiu diante de todos. Eu estava desesperada, com medo que Rebecca fizesse uma cena e arruinasse o dia especial do Christopher, mas eu percebo agora que fui longe demais. Ela então olhou para Christopher com olhos marejados. Eu só peço uma coisa, meu neto querido, que você não deixe essa situação com Rebecca estragar o seu dia de casamento. Seja qual for sua decisão sobre a presença dela, eu vou respeitar. Era uma performance magistral. Ela havia se pintado como a vítima arrependida, enquanto sutilmente continuava a me retratar como o problema. E funcionou, pelo menos com algumas pessoas. Os pais de Emily, que não conheciam toda a história, ficaram com pena de Margaret. Alguns primos de Christopher que estavam presentes começaram a questionar se eu não estava realmente sendo difícil. David, é claro, apoiou completamente a versão da sua mãe. Mas Christopher e Emily não compraram. Eles conheciam a verdade. Ela está tentando se fazer de vítima, Emily me disse ao telefone depois do jantar. Mas nós não estamos caindo nisso. Você vai estar no nosso casamento, Sra. Turner, e vai ser maravilhoso. Eu queria acreditar nela. Realmente queria. Mas na noite anterior ao casamento, enquanto passava meu vestido azul navio e praticava o que diria se tivesse que fazer um discurso, uma parte de mim não conseguia parar de se preocupar. Margaret ficara quieta demais, aceita demais, e eu tinha aprendido ao longo dos anos que uma Margaret quieta era uma Margaret perigosa. Deitei na cama, olhando para o teto, repassando mentalmente cada interação que tivemos nas últimas semanas, cada comentário venenoso, cada olhar de desprezo, cada tentativa de me fazer sentir inadequada. Amanhã seria o dia do casamento do meu filho, o dia em que ele se uniria à mulher que amava, e eu estaria lá, não importa o que Margaret tentasse fazer para me impedir. Ou pelo menos era o que eu pensava. Porque quando eu cheguei no salão de festas no dia seguinte, com o meu vestido azul navio perfeitamente passado e o meu coração cheio de amor pelo meu filho, Margaret estava me esperando na entrada. E as palavras que ela disse na instância iriam mudar tudo. Você não é bem-vinda aqui. O salão ficou completamente silencioso. 200 pessoas pararam de conversar e se viraram para ver o que estava acontecendo. E Margaret Harrison, com um sorriso que não chegava aos olhos, estava prestes a descobrir que havia subestimado a determinação de uma mãe que lutaria até o fim pelo direito de estar presente no dia mais importante da vida do seu filho. A guerra estava apenas começando. O mundo pareceu desacelerar naquele momento. Eu podia ouvir o meu próprio coração batendo nos ouvidos, podia sentir o peso de 200 pares de olhos sobre mim. Margaret estava parada na entrada do salão, bloqueando fisicamente a minha passagem. Ela usava um vestido bege, elegante, com detalhes em pérolas, perfeitamente coordenado com a paleta de cores que Emily havia escolhido. Seu cabelo estava impecavelmente penteado, sua maquiagem era sutil, mas sofisticada. Ela parecia a matriarca perfeita presidindo sobre um evento familiar importante. Exceto que estava me expulsando. Margaret, consegui dizer, mantendo minha voz o mais calma possível. Por favor, me deixe passar. Eu sou a manê do noivo. Você foi manê do noivo, mas este evento é para a família, Rebecca, e você não faz mais parte desta família.
Algumas pessoas ao redor começaram a sussurrar. Eu reconheci rostos familiares, amigos da família que eu havia conhecido ao longo dos anos, colegas de trabalho de David, vizinhos antigos. Todos me olhavam com uma mistura de choque e constrangimento. Onde está Christopher? Perguntei, tentando enxergar além dela para dentro do salão. Ele está se preparando para a cerimônia, e eu não vou permitir que você cause uma cena que arruine o dia mais importante da vida dele. Eu não vim aqui para causar cena alguma, vim celebrar o casamento do meu filho. Margarete deu um passo mais perto, sua voz baixa agora, apenas para eu ouvir. Rebecca, seja razoável. Você já causou drama suficiente nas últimas semanas. O cartão, as discussões, colocando Christopher contra mim. Não acha que já fez estrago suficiente? Eu não coloquei ninguém contra ninguém. Você enviou aquele cartão, você criou todo esse conflito. E você não soube ficar no seu lugar quando foi gentilmente pedida para dar um passo atrás. Ela sorriu, mas era um sorriso gelado. Agora eu estou sendo mais direta. Você não é bem-vinda. Vá embora antes que eu chame segurança. Segurança? Repeti, incrédula. Sim. Eu contratei 2 seguranças especificamente para lidar com possíveis perturbações. Eu não achei que precisaria usá-los, mas aqui estamos. Foi então que percebi 2 homens de terno preto parados discretamente perto da entrada. Eles estavam observando nossa interação, claramente esperando um sinal de Margarete. Você não pode estar falando sério? Estou completamente séria. Este salão foi alugado sob o nome Harrison. Eu paguei por cada detalhe deste evento, e eu tenho todo o direito de decidir quem entra. Mas eu sou a mãe do... Você é a ex-esposa do meu filho, ela me interrompeu, sua voz subindo ligeiramente. Você não contribuiu financeiramente para este casamento, não tem nenhum papel oficial na cerimônia. E, francamente, depois de todo o drama que causou, você perdeu o direito de estar aqui. As lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não daria a ela essa satisfação. Margarete, por favor, não faça isso. Você pode me odiar quanto quiser, mas Christopher é meu filho. Ele quer que eu esteja aqui. Christopher é um jovem gentil que tem dificuldade em decepcionar as pessoas, incluindo você. Mas eu sei o que é melhor para ele. Sempre soube. Uma voz feminina cortou a tensão. O que está acontecendo aqui? Era Jennifer, a nova esposa de David, olhando para nós com curiosidade e um toque de satisfação mal disfarçada. Oh, Rebecca, talvez seja melhor você ir embora. Você está criando uma cena. Eu não estou criando nada. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu só quero entrar e assistir meu filho se casar. Mais pessoas se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Eu reconheci tias e tios de David, amigos da família, pessoas que me conheciam há décadas. Rebecca, querida, talvez seja melhor você ir. Você parece muito alterada. Eu estou alterada porque estou sendo impedida de entrar no casamento do meu próprio filho. Veja, Margarete disse para as pessoas ao redor, como se estivesse provando um ponto. Ela está ficando histérica. Exatamente o que eu temia que acontecesse. Era uma armadilha perfeita. Quanto mais eu tentava me defender, mais parecia instável. Quanto mais protestava, mais validava a narrativa de Margarete de que eu era uma pessoa problemática que causaria uma cena. David apareceu do lado de dentro do salão, atraído pela comoção. Quando me viu, seu rosto se fechou. Rebecca, o que você está fazendo? David, por favor, a sua mãe não está me deixando entrar. Porque você está causando problemas. Ele disse, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Minha mãe estava certa sobre você, não deveria vir. Não deveria vir? Ao casamento do nosso filho? Nosso filho está lá dentro, nervoso, tentando se preparar para o momento mais importante da vida dele. E você está aqui do lado de fora criando um espetáculo na frente de todos os convidados. Eu não estou criando nenhum espetáculo. A sua mãe está me expulsando. Rebecca, David falou com aquele tom condescendente que eu havia aprendido a odiar durante o nosso casamento. Você precisa ir embora, agora, antes que isso fique pior. Pior? Como poderia ficar pior? Foi então que Margarete acenou para os seguranças. Eles começaram a se aproximar e o pânico me atingiu como uma onda. Não, sussurrei, não façam isso. Senhora, por favor, venha conosco.
Um dos seguranças disse, estendendo a mão em direção ao meu braço. Não me toque! Recuei, tropeçando levemente nos meus saltos. O círculo de pessoas ao redor cresceu, todos observando, alguns com smartphones nas mãos, provavelmente gravando tudo. Este momento humilhante estava sendo documentado para a posteridade. Rebecca Turner, você está se recusando a deixar uma propriedade privada quando solicitada. Isso é invasão de propriedade. Eu posso chamar a polícia se necessário. A polícia? Minha voz saiu como um sussurro quebrado. Para a mãe do noivo? Para uma invasora, Margarete corrigiu. Foi o momento mais baixo da minha vida. Ali estava eu, usando o vestido que tinha escolhido com tanto carinho, com o presente para Christopher enrolado na bolsa, sendo tratada como uma criminosa no casamento do meu próprio filho. As lágrimas finalmente caíram. Não consegui mais segurá-las. Por favor, implorei, não me importando mais com o meu próprio orgulho. Por favor, deixem-me ver meu filho se casar. É só isso que eu quero. Margarete olhou para mim e, por um breve momento, pensei que teria visto algo parecido com satisfação em seus olhos. Ela tinha me quebrado, me reduzido a implorar publicamente. Sinto muito, Rebecca, mas a resposta é não. Foi quando ouvimos a voz. O que diabos está acontecendo aqui? Christopher estava parado na porta interna do salão, ainda vestido com calças de terno, mas sem o paletó, a gravata pendurada frouxa ao redor do pescoço. Emily estava logo atrás dele, com o vestido de noiva que havíamos escolhido juntas, os olhos arregalados de choque. O alívio que senti ao vê-lo foi quase físico. Chris, consegui dizer entre lágrimas. Ele olhou para mim, depois para sua avó, depois para os seguranças que ainda estavam posicionados ao meu lado. Sua expressão passou de confusão para compreensão e então para algo que nunca tinha visto antes em seu rosto. Fúria pura. Vovó, sua voz era baixa, perigosamente calma. Por que minha mãe está chorando do lado de fora do salão? Christopher, querido, eu posso explicar. Por quê? Ele repetiu, cada palavra articulada com precisão. Minha mãe está sendo impedida de entrar no meu casamento. Ela estava causando uma cena, filho. David tentou intervir. Sua avó estava apenas... Pai, com todo respeito, cala a boca. Christopher não tirou os olhos de Margaret. Vovó, eu te fiz uma pergunta. Margaret tentou recuperar a compostura. Christopher, você precisa entender. Sua mãe tem estado muito instável. Eu estava preocupada que ela... Instável? Christopher olhou ao redor para todas as pessoas observando. Minha mãe dirigiu até aqui, se vestiu lindamente, veio celebrar comigo e está sendo tratada como uma criminosa. E você acha que ela é a que está sendo instável? Eu estava protegendo você, protegendo! Christopher gritou, fazendo várias pessoas darem um passo para trás. Você acabou de tentar expulsar minha mãe do meu casamento. Como isso é me proteger? Emily se aproximou, colocando a mão no ombro de Christopher. Senhora Harrison, Rebecca é minha convidada. Ela está na lista. Ela tem todo o direito de estar aqui. Emily, querida, você não entende toda a situação. Eu entendo perfeitamente, Emily a interrompeu. Você tem sido cruel com a senhora Turner desde que começamos a planejar este casamento. E agora você cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Christopher caminhou até onde eu estava, ignorando completamente sua avó. Ele pegou minha mão. Mãe, está tudo bem. Eu sinto muito, tanto. Chris, eu não queria causar problemas. Você não causou nada. Ele se virou para os seguranças. Vocês dois, podem ir embora. Seus serviços não são mais necessários. Mas senhora Harrison nos contratou, um deles começou. E eu sou o noivo. Este é o meu casamento. Vão embora, agora. Os seguranças olharam para Margaret, que estava ficando cada vez mais pálida. Ela acenou rigidamente e eles se retiraram. Christopher então se virou para a multidão que havia se formado. Peço desculpas a todos pelo constrangimento. Houve um mal-entendido que agora está resolvido. Por favor, entrem e acomodem-se. A cerimônia começará em breve. As pessoas começaram a se dispersar lentamente, ainda sussurrando entre si. Eu podia imaginar as conversas que teriam nos próximos dias, nas próximas semanas. David tentou se aproximar. Filho, você precisa entender que sua avó estava apenas... Pai, se você terminar essa frase, eu vou pedir para você sair também.
David fechou a boca, chocado. Jennifer puxou ele pelo braço, sussurrando alguma coisa no ouvido, e eles se afastaram. Apenas Margaret permaneceu, parada ali com seu vestido bege perfeito, a sua compostura finalmente rachada. Christopher, você não pode falar assim comigo. Eu sou a sua avó. Você humilhou minha mãe, Christopher disse, sua voz ainda baixa, mas carregada de emoção. Na frente de 200 pessoas, você tentou expulsar minha mãe do meu casamento. Você contratou seguranças, você a fez chorar. Eu estava tentando fazer o que era melhor. Para quem, vovó? Para quem isso era o melhor? Margaret não tinha resposta. Christopher apertou minha mão. Mãe, vem comigo. Vamos dar alguns minutos para você se recompor e então você vai se sentar na primeira fileira, onde você deveria estar desde o começo. Emily pegou minha outra mão. Vamos, senhora Turner, temos um banheiro privado onde você pode se arrumar. Enquanto elas me guiavam para dentro do salão, olhei para trás uma última vez. Margaret estava parada sozinha na entrada, seu império de controle desmoronando ao seu redor. E pela primeira vez em 3 anos, senti algo além de fedo ou inadequação quando olhava para ela. Senti pena. Porque Margaret Harrison havia apostado tudo em sua tentativa de me excluir da vida do seu neto, e ela tinha perdido. Mas o dia ainda não havia terminado, e Margaret não era o tipo de pessoa que aceitava a derrota facilmente. O que nenhum de nós sabia naquele momento é que ela tinha um último truque na manga. Emily me levou até um banheiro privado nos fundos do salão, longe dos olhares curiosos dos convidados. Era um espaço elegante com espelhos grandes e iluminação suave. Ela fechou a porta atrás de nós e imediatamente me abraçou. Senhora Turner, eu sinto muito. Eu nunca imaginei que ela faria algo assim. Retribuí o abraço, tentando controlar os soluços que ainda sacudiam meu corpo. Emily, esse é seu dia de casamento. Você deveria estar lá fora, feliz, não aqui me consolando. Você é importante para mim, ela disse, me soltando e pegando alguns papéis de mão. E para Chris, o que Margaret fez foi imperdoável. Eu olhei para mim no espelho. Minha maquiagem estava borrada, meu rímel havia escorrido, deixando linhas escuras nas bochechas. Meus olhos estavam vermelhos e inchados. Eu parecia exatamente como me sentia. Quebrada. Eu não posso ir lá fora assim, eu sussurrei. Todo mundo vai ficar olhando para mim, comentando. Então vamos consertar isso. Emily abriu sua pequena bolsa de emergência e tirou alguns produtos de maquiagem. Eu sempre trago extras. Deixa eu te ajudar. Nos próximos minutos, ela trabalhou cuidadosamente, limpando o rímel borrado, aplicando corretivo sob meus olhos, adicionando um toque de blush para dar cor ao meu rosto pálido. Sabe? Ela disse enquanto aplicava um novo batom nos meus lábios. Quando conheci Chris, uma das primeiras coisas que ele me contou foi sobre você. Sobre como você tinha sido forte durante o divórcio. Como você sempre colocou o bem-estar dele em primeiro lugar, mesmo quando estava passando pela pior fase da sua vida. Eu tentei. Minha voz saiu rouca. Você conseguiu. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Ela me virou para olhar no espelho. Porque Chris cresceu e se tornou o tipo de homem que acaba de defender sua mãe na frente de toda a família. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque ele foi criado por alguém que ensinou valores de verdade. Novas lágrimas ameaçaram cair, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação ou dor, mas de gratidão. Obrigada, Emily, por tudo. Não me agradeça. Só me prometa uma coisa. Ela segurou minhas mãos. Prometa que vai sair daqui com a cabeça erguida. Prometa que vai me ver casar com seu filho e vai comemorar conosco depois. Margaret não merece ter o poder de estragar este dia para nós. Respirei fundo, olhando para meu reflexo. Eu não estava perfeita. Ainda podia ver os vestígios do choro nos meus olhos, mas parecia apresentável. Eu prometo. Quando saímos do banheiro, Christopher estava esperando no corredor. Ele imediatamente me abraçou de novo. Como você está, mãe? Melhor, muito melhor agora. Ele me soltou e olhou nos meus olhos. Eu preciso que você saiba uma coisa. O que aconteceu lá fora, o que a vovó fez, foi a última gota.
Depois do casamento, Emily e eu vamos estabelecer limites muito claros com ela. Ela não vai ter mais livre acesso às nossas vidas. Chris, ela é sua avó. Eu não quero ser a razão. Você não é a razão. Ela é. Ela escolheu agir dessa forma. Ela escolheu a crueldade ao invés da compaixão. E agora ela vai ter que lidar com as consequências. Um organizador do evento apareceu no corredor falando urgentemente com Christopher. Senhor Harrison, precisamos começar. Os convidados estão ficando impacientes. Christopher assentiu. Vamos, estamos prontos. Ele olhou para mim e Emily. Vocês duas estão prontas? Emily sorriu. Mais do que pronta. Então, vamos nos casar. Eu fui conduzida até a primeira fila, onde tinha um assento reservado com o meu nome. Ao me sentar, podia sentir os olhares de várias pessoas nas fileiras atrás de mim. Ouvia os sussurros, via as cabeças se inclinando uma para outra quando compartilhavam versões distorcidas do que havia acontecido na entrada, mas mantive a cabeça erguida, como havia prometido a Emily. Margaret estava sentada do outro lado do corredor, na primeira fila do lado da família do noivo. Olhava fixamente para frente, sua postura rígida, o rosto uma máscara de compostura forçada. David e Jennifer estavam ao lado dela, igualmente incomodados. A música começou e os padrinhos e madrinhas entraram em pares. Reconheci alguns dos amigos de Christopher da faculdade, agora adultos e sérios em seus ternos e vestidos elegantes. Então, a música mudou para a marcha nupcial, e todos se levantaram. Emily apareceu no final do corredor, no braço de seu pai. Ela estava absolutamente deslumbrante. O vestido que havíamos escolhido juntas, aquele que Margaret havia criticado como muito simples, era perfeito nela. O tecido de cetim fluía elegantemente, capturando a luz de forma que parecia que ela brilhava. Mas o que realmente a tornava linda não era o vestido, era a felicidade radiante em seu rosto enquanto olhava para Christopher, que estava parado no altar com lágrimas nos olhos. Quando Emily passou pela minha fileira, ela me deu um pequeno sorriso e uma piscada. Era um momento minúsculo, facilmente perdido, mas significava tudo para mim. A cerimônia em si foi linda. O celebrante falou sobre amor, compromisso e família. Falou sobre como o casamento não era apenas a união de duas pessoas, mas a criação de uma nova família, construída sobre o respeito e o apoio mútuos. Christopher e Emily haviam escrito seus próprios votos. Quando foi a vez de Christopher, ele olhou para Emily com tanto amor que meu coração quase explodiu. Emily, quando te conheci, eu não estava procurando por amor, mas você apareceu na minha vida como um presente que eu não sabia que eu precisava. Você me ensinou que família não é sobre controle ou obrigação, é sobre escolha. Escolher todos os dias estar ao lado de alguém, escolher apoiar seus sonhos, escolher crescer juntos ao invés de separados. Eu prometo ser esse tipo de parceiro para você. Prometo te defender sempre. Prometo te honrar e respeitar todos os dias da nossa vida juntos. Lágrimas corriam livremente por meu rosto agora, mas eram lágrimas de alegria. O meu filho havia se tornado um homem incrível e estava prestes a começar um novo capítulo com uma mulher igualmente incrível. Quando Emily fez seus votos, ela também mencionou família. Falou sobre como Christopher havia expandido a definição do que família poderia ser. Você me mostrou que família é construída através de ações, não apenas através do sangue. É sobre quem aparece para você nos momentos difíceis, quem defende você quando precisa, quem te ama não apesar das suas imperfeições, mas por causa delas. Ela olhou brevemente na minha direção e eu soube que suas palavras eram tanto para mim quanto para Christopher. Quando o celebrante finalmente disse, "Eu os declaro marido e mulher", o salão explodiu em aplausos. Christopher puxou Emily para um queijo, e a felicidade naquele momento era palpável. Enquanto os noivos caminhavam de volta pelo corredor, agora como marido e mulher, Christopher parou brevemente na minha fileira. Ele se inclinou e me deu um beijo na bochecha. "Obrigado por estar aqui, mãe.
Ele sussurrou. Não consegui responder. Apenas segurei sua mão por um momento antes de deixá-lo ir. Quando ele chegou na fileira de Margaret, hesitou. Por um momento pensei que fosse simplesmente passar por ela. Mas então ele parou e olhou diretamente para sua avó. Não disse nada. Apenas olhou. E naquele olhar havia uma mensagem clara. As coisas nunca mais seriam as mesmas. Margaret entendeu. Vi algo mudar em seu rosto, um reconhecimento de que havia perdido algo precioso, algo que talvez nunca pudesse recuperar. A recepção aconteceu no mesmo salão, agora transformado, com mesas elegantemente decoradas, flores por toda parte e uma pista de dança no centro. A banda de jazz que Emily havia escolhido e que Margaret havia criticado como muito casual, começou a tocar músicas suaves enquanto os convidados encontravam seus lugares. Eu estava sentada em uma mesa perto da pista de dança, junto com alguns primos de Christopher que sempre foram gentis comigo. Margaret estava em uma mesa do outro lado do salão, cercada por membros da família Harrison que claramente haviam escolhido seu lado. O salão estava fisicamente dividido, assim como a família. Durante o jantar, várias pessoas vieram até minha mesa para conversar. Alguns eram genuinamente simpáticos, outros claramente movidos por curiosidade sobre o drama da entrada. Eu respondi educadamente a todos, mas mantive as respostas vagas. Foi um mal-entendido, eu dizia, mas está tudo resolvido agora. Foi durante a sobremesa que aconteceu algo inesperado. O pai de Emily, um homem alto e sério chamado Robert Richardson, pediu um microfone. Eu presumi que seria o tradicional discurso do pai da noiva. Boa noite a todos. Ele começou, sua voz de pronda ecoando pelo salão. Como pai da noiva, é minha responsabilidade fazer um discurso neste momento, mas Emily me pediu para dizer algo um pouco diferente do tradicional. Olhei para Emily, que estava de mãos dadas com Christopher, ambos olhando para o pai dela com pequenos sorrisos. Minha filha me pediu para falar sobre família, sobre o que significa ser família. E depois dos eventos de hoje, acho que é uma conversa importante. O salão ficou completamente silencioso. Eu podia ver Margaret endurecer em sua cadeira, claramente incomodada com a direção do discurso. Família não é apenas sobre compartilhar sobrenomes ou DNA. É sobre respeito, é sobre apoio, é sobre aparecer para as pessoas que você ama, especialmente nos momentos difíceis. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. Hoje, eu vi alguém sendo excluída, humilhada, tratada como se não tivesse valor. E eu também vi um jovem corajoso defendendo sua mãe na frente de centenas de pessoas. Esse jovem agora é meu genro, e eu não poderia estar mais orgulhoso. Aplausos começaram, primeiro tímidos, depois mais fortes. Christopher estava visivelmente emocionado. Emily tinha lágrimas nos olhos. Rebecca Turner, você criou um homem excepcional. Um homem que entende que honra e integridade significam defender aqueles que amamos, mesmo quando é difícil. Em nome da família Richardson, queremos que você saiba que é bem-vinda. Sempre. Dessa vez, não tentei segurar as lágrimas. Elas caíram livres, enquanto as pessoas ao redor aplaudiam. Margaret estava completamente pálida. Jennifer sussurrava algo urgente em seu ouvido. David olhava para o prato como se desejasse desaparecer. Depois do discurso de Robert, a atmosfera no salão mudou. Era como se as pessoas tivessem sido autorizadas a escolher lados, e muitas estavam escolhendo o lado da compaixão ao invés do controle. Várias pessoas que eu não havia conversado em anos vieram até minha mesa para me cumprimentar. Primos distantes de Christopher, amigos da família, até alguns colegas de David me procuraram para expressar apoio. Nós sempre gostamos de você, Rebecca. O que aconteceu hoje foi vergonhoso. Margaret foi longe demais. Quando chegou a hora da primeira dança, Christopher e Emily se moveram graciosamente pela pista ao som de uma música linda sobre amor duradouro. Depois, Christopher dançou comigo, a tradicional dança entre mãe e filho. Enquanto dançávamos, ele sussurrou. Obrigada, mãe, por não desistir. Obrigada por aparecer hoje, mesmo sabendo que seria difícil.
Eu sempre vou aparecer para você, Chris, sempre. Eu sei, e é por isso que você é uma mãe incrível. Do outro lado da pista, vi Margaret observando. Pela primeira vez, não havia raiva ou desdém em seu rosto. Havia algo diferente. Arrependimento? Inveja? Reconhecimento do que havia perdido? Talvez fosse uma mistura de todos esses sentimentos. Quando a dança terminou, Christopher me acompanhou de volta à mesa. Mas antes de chegarmos, Margaret se levantou e começou a caminhar em nossa direção. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que ela queria agora? Não havia feito estrago suficiente? Mas quando ela parou na nossa frente, algo em sua expressão era diferente. A máscara de superioridade havia caído completamente, deixando apenas uma mulher velha e cansada. Christopher, voz rouca, posso falar com você? Em particular. Christopher olhou para mim como se pedisse permissão, assenti levemente. 5 minutos, vovó, só 5 minutos. Eles se afastaram para um canto mais quieto do salão e eu voltei para minha mesa com o coração acelerado. O que Margaret estava dizendo para ele? Estaria tentando manipulá-lo mais uma vez? Estaria fazendo mais acusações contra mim? Observei à distância, tentando ler suas expressões. Margaret estava falando rapidamente, gesticulando. Christopher estava ouvindo com os braços cruzados, sua linguagem corporal claramente defensiva. Então algo mudou. Margaret levou as mãos ao rosto e seus ombros começaram a tremer. Ela estava chorando. Pela primeira vez que a conheci, Margaret Harrison estava chorando de verdade. Ver Margaret chorando era algo surreal. Durante todos os anos que a conheci, ela sempre foi a personificação do controle e da compostura. Mesmo nos momentos mais tensos, ela mantinha aquela fachada impecável de matriarca refinada. Mas ali estava ela, no canto do salão de festas, com os ombros tremendo enquanto Christopher permanecia parado na frente dela, ainda com os braços cruzados. Emily se aproximou da minha mesa, seguindo meu olhar. O que está acontecendo ali? Não sei. Ela pediu para falar com ele em particular. Você acha que ela está tentando manipulá-lo de novo? Pensei cuidadosamente antes de responder. Honestamente, eu não sei mais. Aquele choro parece diferente. Ficamos observando por mais alguns minutos. Christopher disse algo e Margaret balançou a cabeça vigorosamente. Ele então apontou na minha direção e Margaret olhou para onde eu estava sentada. Nossos olhos se encontraram através do salão, e pela primeira vez em 3 anos, não vi raiva ou desdém naquele olhar. Vi algo que nunca esperaria ver. Vergonha. Christopher começou a caminhar de volta, com Margaret alguns passos atrás dele. Meu coração disparou. O que estava acontecendo? Quando chegaram à mesa, Christopher puxou uma cadeira vazia. Mãe, a vovó gostaria de falar com você. Eu vou estar aqui o tempo todo, mas acho que você deveria ouvir o que ela tem a dizer. Olhei de Christopher para Margaret. Ela parecia menor de alguma forma, menos imponente. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, sua maquiagem perfeita estava borrada. Tá bem, disse finalmente. Margaret se sentou lentamente, como se cada movimento doesse. Ela olhou para suas mãos por um longo momento antes de falar. Rebecca, eu preciso pedir desculpas a você. As palavras foram tão inesperadas que pensei ter ouvido errado. O quê? Eu preciso pedir desculpas, ela repetiu, desta vez olhando diretamente para mim. Pelo que fiz hoje, pelo que venho fazendo nos últimos 3 anos. Por tudo. Fiquei completamente sem palavras. Emily, que estava parada ao lado de Christopher, também parecia chocada. Margaret continuou, as palavras saindo em uma torrente, como se ela tivesse reprimido por tempo demais. Quando David pediu o divórcio, eu fiquei com raiva, tanta raiva. Não de você, embora tenha tentado convencer a mim mesma disso. Eu estava com raiva dele, da situação, do fato de que a família perfeita que eu tinha construído estava desmoronando. Ela limpou as lágrimas que continuavam caindo. Mas era mais fácil culpar você.
Mais fácil fazer de você a vilã do que admitir que meu filho havia falhado no casamento dele. Que talvez eu tivesse falhado como mãe por não ter ensinado a ele o que realmente importava. Margaret, comecei, mas ela levantou a mão. Por favor, deixe eu terminar. Preciso dizer isso. Ela respirou fundo, tremendo. Quando Christopher conheceu Emily, vi como ele olhava para ela, da mesma forma que costumava olhar quando falava sobre você nos primeiros anos do casamento dele com David, e isso me assustou. Por que isso te assustaria? Porque significava que ele estava construindo a sua própria família, sua própria vida separada de mim, e eu me tornei tão acostumada a ser o centro da vida dele que a ideia de perdê-lo me aterrorizava. Christopher colocou a mão no ombro dela. Vovó, você nunca ia me perder. Mas eu sentia que estava perdendo, ela disse, olhando para ele com olhos cheios de dor. Então, comecei a tentar controlar tudo. Se eu pudesse controlar o casamento, controlar quem estava envolvida, talvez eu pudesse garantir que sempre teria meu lugar na sua vida. Ela se virou de volta para mim. E você, Rebecca, você representava tudo que eu tinha medo. Você era a mãe que o Christopher ainda amava, ainda respeitava, ainda procurava, mesmo após o divórcio, especialmente após o divórcio, porque você nunca tentou manipulá-lo ou controlá-lo, você apenas o amava, incondicionalmente. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto dela, arruinando completamente sua maquiagem. Eu estava com inveja de você, Rebecca, com tanta inveja, porque você tinha o amor genuíno do Christopher, enquanto eu só tinha obrigação. Isso não é verdade, Christopher disse, sua voz própria quebrada. Vovó, eu te amo. Eu sei que você me ama, querido, mas hoje eu percebi uma coisa. Quando você me defendeu ali na entrada, quando você escolheu sua mãe, em vez de me apaziguar, como sempre fez, eu vi o tipo de amor que você tem por ela. É um amor baseado em respeito mútuo, não em medo ou obrigação. Margaret olhou ao redor para o salão, para todos os convidados que ainda observavam discretamente. E quando o pai da Emily fez aquele discurso, quando todos aplaudiram, eu entendi o quão longe eu tinha ido, o quão cruel eu tinha sido, não a de hoje, mas por anos. Ela estendeu a mão hesitantemente em minha direção, parando no meio do caminho, como se não tivesse certeza se tinha permissão para tocar. Rebecca, eu não espero que você me perdoe. O que eu fiz foi imperdoável. Eu tentei te tirar do dia mais importante da vida do seu filho. Eu te humilhei publicamente, eu fui cruel e manipuladora. Por que você está me dizendo isso agora? Então, Christopher me deu um ultimato. Ela olhou para o neto com uma mista de paz e prode. Ele disse que se eu não viesse aqui, se eu não me desculpasse genuinamente, ele ia cortar o contato comigo completamente. E pela primeira vez na minha vida, entendi que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Christopher confirmou com um aceno. Eu disse a ela que não vou mais tolerar o comportamento dela, que se ela quer fazer parte da minha vida, da nossa família, ela precisa mudar de verdade. E eu quero, Margaret disse rapidamente. Eu quero fazer parte da vida de vocês. Eu quero conhecer meus bisnetos um dia. Eu quero estar presente nas festas de Natal e nos aniversários. Mas entendo que ganhei esse direito de volta. Se é que é possível. Olhei para ela por um longo momento. Parte de mim queria gritar, queria listar cada humilhação que ela me tinha causado, cada comentário cruel, cada momento em que me fez duvidar do meu valor. Mas outra parte de mim via uma mulher velha e assustada que havia finalmente percebido o custo de seu controle. Margaret, comecei devagar. Você me machucou profundamente, não apenas hoje, mas durante anos. Você me fez sentir inadequada, indesejada, como se eu não tivesse valor. Ela assentiu, as lágrimas continuando a cair. Eu sei, e sinto muito, muito mesmo. Mas eu também entendo algo agora. Respirei fundo. Você estava com medo de perder seu lugar, seu propósito. E quando temos medo, às vezes fazemos coisas terríveis. Isso não desculpa o que eu fiz, ela disse rapidamente. Não, não desculpa, mas explica. Olhei para Christopher e Emily, que observavam nossa conversa com atenção.
Eu aprendi algo importante com o meu divórcio. Aprendi que segurar rancor só me machuca. Não machuca a pessoa que me feriu, machuca a mim. Margaret me olhou com esperança cautelosa. Você está dizendo que você me perdoa? Tô dizendo que tô disposta a tentar. Mas precisa ser um processo. Você precisa provar através de ações, não apenas palavras, que realmente mudou. Eu vou, ela disse rapidamente. Eu prometo que vou. O que você quiser, qualquer coisa. O que eu quero, interrompi gentilmente, é respeito. Respeito pelas minhas escolhas, pela relação com meu filho, pelo meu lugar na vida dele. Você não precisa me amar, Margaret, mas precisa me respeitar. Eu respeito, ela disse, e dessa vez sua voz soava diferente. Soava sincera. Você é uma mãe melhor do que eu jamais fui. Christopher é prova disso. Christopher estava chorando abertamente agora. Emily também. Aliás, olhando ao redor, percebi que várias pessoas nas mesas próximas estavam discretamente enxugando os olhos. Tem outra coisa, Margaret continuou. Eu preciso me desculpar com Emily também. Ela se virou para minha nora. Emily, querida, eu critiquei cada escolha que você fez para este casamento. Questionei seu gosto, seus valores, sua adequação para esta família e estava completamente errada. Emily deu um passo à frente. Senhora Harrison, olha ao redor, Margaret disse, gesticulando para o salão. Este casamento que você planejou, com seu vestido simples e sua banda casual e seu menu inadequado, é absolutamente perfeito. É autêntico, é cheio de amor, é tudo que um casamento deveria ser. Emily se ajoelhou ao lado da cadeira de Margaret. Obrigada por dizer isso, significa muito. Você vai ser uma esposa maravilhosa para meu neto, e se você me permitir, eu gostaria de tentar ser uma avó melhor. Não a avó controladora que tenta ditar tudo, mas a avó que apoia e ama incondicionalmente. Eu gostaria disso, Emily disse, sorrindo através das lágrimas. Christopher ajudou sua avó a se levantar. Vovó, eu ainda estou magoado, e vai levar tempo para reconstruir a confiança. Mas estou feliz que você finalmente entendeu. Eu entendi, e vou passar o resto da minha vida tentando consertar o que quebrei. Ela se virou para sair, mas eu a chamei. Margaret, espera! Ela parou, olhando para trás com expectativa. Você quer ficar? Pro resto da recepção? Surpresa atravessou seu rosto. Você quer que eu fique? É o casamento do seu neto. Você deveria estar aqui. Mas, adicionei firmemente, se você ficar, é sem drama, sem tentativas de controlar ou manipular. Apenas esteja presente, como uma avó. Eu posso fazer isso, ela disse assentindo vigorosamente. Eu prometo que vou. O resto da noite foi transformador. A tensão que havia dominado o evento começou a dissipar. As pessoas começaram a relaxar, a dançar, a verdadeiramente celebrar. Margaret manteve sua palavra. Ela ficou na mesa dela, conversando quando abordada, mas não tentando comandar nada. Algumas vezes nossos olhos se encontravam através do salão, e ela dava um pequeno aceno que eu retribuía. Eram pequenos passos, mas eram passos na direção certa. Quando chegou a hora de Christopher e Emily cortarem o bolo, eles pediram para tirar fotos com a família. Houve um momento de hesitação quando o fotógrafo tentou organizar todo mundo. Ok, agora vamos fazer uma com ambos os lados da família do noivo, ele anunciou. Christopher olhou de mim para Margaret, claramente desconfortável, mas Emily pegou a mão dele. Vamos fazer isso direito. Rebecca, Margaret, vocês duas podem vir aqui, aos lados de Chris. Foi estranho ficar ali com Margaret do outro lado do meu filho, ambas sorrindo para a câmera, mas Christopher passou em braço ao redor de cada uma de nós, e quando olhei para sua cara, vi paz genuína ali. Talvez não fôssemos uma família tradicional, talvez sempre tivesse tensão e história complicada entre nós, mas éramos a família que tínhamos e estávamos tentando fazer funcionar. Mais tarde naquela noite, quando a festa começou a diminuir, Margaret se aproximou de mim uma última vez. Rebecca,
Eu sei que eu disse isso antes, mas quero que você saiba que eu tô realmente arrependida. Não apenas por o que aconteceu hoje, mas por tudo. Eu sei, respondi sinceramente, e eu aprecio isso. Você acha que algum dia poderemos ser, não friends, talvez, mas cordiais, talvez até nos dar bem? Pensei cuidadosamente. Eu acho que é possível, mas vai exigir trabalho de nós duas, honestidade, comunicação, respeito mútuo. Eu tô disposta a trabalhar nisso, se você estiver. Estou. Ela assentiu e depois fez algo completamente inesperado. Estendeu a mão para um aperto formal. Olhei para sua mão por um momento, pensando em tudo que havíamos passado. Depois, em vez de apenas apertar sua mão, puxei-a para um abraço breve. Era estranho abraçar a mulher que havia me causado tanta dor, mas também era libertador. Era escolher o perdão em vez do rancor. Era escolher seguir em frente. Quando nos separamos, ambas estávamos com lágrimas nos olhos novamente. Obrigada, ela sussurrou. De nada. Christopher e Emily partiram para sua lua de mel na manhã seguinte, mas não antes de virem me ver uma última vez. Mãe, Christopher disse, me abraçando forte, obrigado por tudo, por aparecer hoje mesmo quando foi difícil, por dar uma chance à vovó, por ser exatamente quem você é. Você tornaria qualquer mãe orgulhosa, Chris, não por ser perfeito, mas por ser autêntico e corajoso. Emily me abraçou também. Senhora Tanner, você é incrível, e mal posso esperar para construir nossa própria família com você como parte importante dela. Sempre que precisarem de mim, estarei aqui. Depois que eles partiram, voltei para minha casa vazia pela primeira vez em dias, mas não parecia tão vazia quanto costumava parecer. Nos dias seguintes, algo surpreendente aconteceu. Margarete começou a me ligar, não com frequência, mas ocasionalmente. As primeiras ligações foram estranhas, ambas tateando ao redor do que dizer, como agir uma com a outra. Só queria saber como você está, ela diria. Estou bem. E você? Bem também, só... pensando em tudo. Eram conversas curtas, às vezes desconfortáveis, mas eram um começo. 2 semanas após o casamento, ela me ligou com um pedido diferente. Rebeca, eu me inscrevi para a terapia. Meu terapeuta sugeriu que talvez seria bom se nós duas fizéssemos algumas sessões juntas para trabalhar através de... tudo. Você estaria disposta? A pergunta me surpreendeu. Você está fazendo terapia? Sim. Christopher sugeriu e eu percebi que ele tinha razão. Eu tenho muito a trabalhar sobre controle, sobre medo de abandono, sobre como eu me relaciono com as pessoas. Sim, eu estaria disposta a fazer algumas sessões conjuntas. Obrigada. Isso significa muito. As sessões de terapia foram difíceis. Margarete teve que confrontar comportamentos de décadas. Eu tive que expressar magoas que havia enterrado por anos. Houve lágrimas, houve momentos desconfortáveis, houve verdades duras sendo ditas. Mas lentamente, muito lentamente, começamos a construir algo novo. Não amizade, não no sentido tradicional, mas respeito mútuo, compreensão, uma capacidade de coexistir pacificamente no espaço compartilhado que era a vida de Christopher. 6 meses após o casamento, quando Emily anunciou que estava grávida, a primeira pessoa que ligou para me contar foi Margarete. Rebeca, você ouviu a notícia? Vamos ser avós. Avós? Eu perguntei, surpresa com a forma como ela havia enquadrado isso. Bem, sim. Eu serei a bisavó, você será a avó, mas ambas vamos ter um bebê novo na família para amar. Era um pequeno reconhecimento, mas significativo.
Ela estava me incluindo, me reconhecendo como parte da família. Quando meu neto nasceu, um menino lindo chamado Daniel, Christopher e Emily pediram para Margaret e eu estarmos ambas no hospital. Vocês duas são importantes para nós, Emily, e queremos que Daniel cresça conhecendo ambas as avós dele. Mas, ela adicionou firmemente, queremos que ele cresça em um ambiente de amor e respeito, não de competição ou drama. Entendido, Margaret e eu dissemos em uníssono. Olhamos uma para a outra e pela primeira vez sorrimos genuinamente. Hoje, 2 anos daquele casamento dramático, a minha relação com Margaret ainda está em construção. Ainda temos nossos momentos difíceis. Ela ainda ocasionalmente tenta controlar as situações e eu ainda tenho que estabelecer limites. Mas aprendemos a nos comunicar. Quando ela cruza uma linha, eu falo. Quando eu sou sensível demais, ela reconhece. É trabalho constante, mas é trabalho que vale a pena. Porque, no fim, não é sobre mim ou sobre a Margaret. É sobre o Christopher, a Emily e o Daniel. É sobre dar a eles uma família funcional, mesmo que imperfeita. Na semana passada, Margaret me ligou para me convidar para tomar chá. Só nós duas, ela disse. Pensei que poderíamos conversar, talvez ir às compras depois. Eu vi uns brinquedos que o Daniel poderia gostar. Fui. Tomamos chá em um café elegante no centro de Portland. Conversamos sobre o Daniel, sobre o Christopher e a Emily, sobre nossas vidas. E no meio da conversa, ela disse algo que me fez parar. Sabe, Rebecca, eu tenho pensado muito sobre aquele dia do casamento, sobre como eu quase perdi tudo por causa do meu orgulho e o meu medo. Foi um dia difícil para todos nós, mas foi também o dia em que aprendi a lição mais importante da minha vida. Ela me olhou diretamente. Que o amor verdadeiro não é sobre controle, é sobre libertar as pessoas para serem quem elas são e amá-las mesmo assim. Essa é uma lição difícil de aprender. Sim, é. Mas estou grata por ter aprendido, mesmo que de forma dolorosa, porque agora tenho uma relação genuína com Christopher, não baseada em medo ou obrigação, mas em respeito mútuo. Ela fez uma pausa, mexendo seu chá. E tô grata por você ter me dado uma segunda chance, Rebecca. Eu não merecia, mas você deu mesmo assim. Todos merecem uma segunda chance, Margaret, especialmente quando estão genuinamente tentando mudar. Naquela tarde, saímos do café juntas e fomos às compras para o Daniel. Não éramos melhores amigas, provavelmente nunca seríamos, mas éramos 2 mulheres que amavam a mesma família, tentando encontrar uma forma de coexistir em paz. E isso era suficiente. Hoje, quando olho para trás para aquele dia terrível no casamento, vejo não apenas a humilhação e a dor, mas também o ponto de virada. O momento em que tudo poderia ter desmoronado completamente, mas em vez disso, tornou-se uma oportunidade de reconstrução. Christopher me ligou ontem à noite. Mãe, obrigado. Por quê, querido? Por não desistir de nós, por não deixar que o drama da vovó te afastasse, por ser forte mesmo quando foi difícil. Você é meu filho, Chris. Eu sempre vou lutar por você. Eu sei. E é por isso que quando Daniel crescer, vou contar para ele sobre sua avó, sobre como ela foi corajosa o suficiente para aparecer mesmo quando não era bem-vinda, sobre como ela escolheu o perdão em vez do rancor, sobre como ela me ensinou o que realmente significa ser forte. Depois que desliguei, sentei no sofá da minha sala, na casa que havia sido tão vazia depois do divórcio, mas que agora era preenchida com fotos de Christopher, Emily e Daniel. Minha vida não era perfeita. Ainda tinha cicatrizes das batalhas que lutei. Ainda tinha momentos de dúvida e insegurança. Mas tinha algo mais importante que perfeição. Tinha autenticidade. Tinha amor genuíno. Tinha uma família que, apesar de todas as suas imperfeições e complicações, estava tentando fazer as coisas direito. E, no final, descobri que isso era mais do que suficiente, porque a verdadeira força não está em ser perfeito ou em nunca ser machucado. Está em continuar aparecendo,
em continuar amando, em continuar acreditando que as pessoas podem mudar e que o perdão é possível. Margaret Harrison me ensinou isso, mesmo que não fosse sua intenção. E por essa lição, por mais dolorosa que tenha sido aprendê-la, sou eternamente grata. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.